acabando na aula e na peça que a gente vai ensinar. É uma carteira em cartonagem, que assim tá na última moda, e quem vai ensinar é a artesã Catiane Gobi, que eu vou convidar aqui para entrar. Olá! Tudo bom, Catiane? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, obrigada, viu? Imagina, obrigada pelo convite, muito sucesso pro programa, tá bom? Obrigada, cada vez mais, Com né? certeza. Tomara. Então, você vai fazer pra gente essa carteira Mirella? Isso, eu vou fazer a carteira Mirella, na verdade, com a aba arredondada. Tá. Porque tem ela com a aba quadradinha também. Hoje nós vamos ensinar a aba redondinha. Tá. Então, pessoal, a lista de materiais, o passo a passo, os moldes, tá tudo na nossa página Isso, as do Facebook. medidas, né? Isso, Porque no caso... São as medidas, né? Que senão ninguém consegue fazer. Exatamente. Então, não se preocupa que tá lá na página do Facebook. Do Isso aí, faz, né? verdade. Vamos começar? Vamos lá. Então, para esse trabalho, o que eu vou precisar? Eu uso papel couro, tá? Gramatura 1.0, 1.2, enfim, o que você encontrar. Tá. Vou utilizar, na verdade, o papel craft. Isso para a parte externa da bolsa. Tá. Vou utilizar o papel duplex para a parte interna e o papel craft também. Tá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou começar a unir as partes. Tá. Então, eu vou vir com a cola, vou passar a cola branca em uma das partes, passo toda ela No papel, e venho, né? aqui no triplex. No triplex. E vou colar no meu craft, tá? É a Tá. primeira coisa que eu vou fazer. Tá. Feito isso, eu vou usar uma régua de cartonagem com 6 milímetros para deixar de distância, para eu ter a aba, o movimento dela. Tá. Então, eu vou vir aqui, vou passar novamente cola, espalho bem, tá? É a cola branca, né? Isso, cola branca, exatamente. Venho aqui deixando a minha régua e vou Coloca bem encaixar. rentinho, né? Isso, bem rente. É importante que as medidas estejam certinhas, tá? Tá. Pra não ter erro, né? Não pode ter erro. Uma vez colado, eu vou vir e vou cortar esse excesso do meu craft, tá? Tá. Bem rente. Tá. A mesma coisa eu vou fazer Dos aqui. dois lados. Cortei, muito bem. Catiane, se eu não encontrar o papel duplex, triplex, pode usar o papel cartão, que é comum encontrar nas papelarias. Que é mais fácil. Sim. Tá. Então agora eu vou vir com o rolinho e vou espalhar a minha cola, né? Espalho aqui. Quem É trabalha com importante. cartonagem tem que ter o rolinho. Tem que ter, porque na verdade o papel chupa muito a cola. E aí o que acontece? Se eu usar o pincel, quando eu acabar aqui, o início já secou. Então é importante o rolinho. E assim, cola, nunca diluir a cola. Usar sempre a cola na íntegra. Tá. Aqui, na verdade, nós estamos usando um tecido lindíssimo que está na última moda, né? Animal printer, né? Que eles falam. Exatamente. Então aqui eu vou vir e vou colar ele no meu tecido. E é bom falar que é o tecido círculo. Nosso Isso, parceiro. nós estamos usando tecido círculo, exatamente. Cada vez mais eles inovam com estampas, né? Lindíssima. Diferentes. E essa aqui é lançamento, chegou essa semana. Super lançamento da círculo. Então, eu venho com a espátula, tá? Vou colar bem. Uma vez que eu colei, eu vou usar novamente a reguinha de cartonagem para deixar essas medidas. Aqui, eu tô fazendo ela na tesoura, tá? Mas quem tem carretilha e base de corte em casa também pode fazer. Tá. Venho com o fio de cabelo, o famoso fio de cabelo, vou encaixar na minha quina e quem vou... não tiver o fio de cabelo? Então, o ideal, na verdade, essa ferramenta é fundamental, mas quem não tiver, deixar em torno de 3 milímetros de distância entre o papel e o tecido, tá? Aqui, na verdade, eu vou cortar arredondado e venho recortando o meu tecido. Claro que em casa você vai fazer com mais cuidado, aqui nós temos tempo, né? Então a gente tem que fazer um pouquinho mais depressa, mas em casa fazer Nós com não todo temos cuidado, exatamente. Então o que eu vou fazer aqui? Vou dar um picotezinho e nessas partes arredondadas eu venho dando picotes. Tá. Porque toda vez que eu tenho partes arredondadas, ó,
eu tenho que vir dando picote para eu colar melhor. Sempre pelos lados maiores e os lados retos. Segredinho do cantinho, ó. Passa um pouquinho de cola no tecido também. Aí eu venho com a espátula, trago o meu tecido para dentro, ó, aqui. E o cantinho eu vou colar tecido com tecido, tá? Esse é o segredinho do cantinho perfeito. Você tem que estar sempre com apalpando, né? Deixando a cola bem... espalhar, liso. Sim, com certeza. Porque se porventura não pegar cola, ele vai ficar uma bolha. Posso dar uma dica para quem tá em casa? Adoro dar dica, tá? Então é assim, se porventura você fez uma peça e a peça formou uma bolinha, uma coisa, vai lá, esquenta um pouquinho o ferro e coloca o ferro quente em cima, porque como tem cola embaixo, vai aquecer e vai aderir. Tá? Porque tem gente que faz assim, vai lá e tira, eu tenho que tirar, né? Não necessariamente, às vezes você consegue salvar a sua peça. Vem, agora eu vou fazer essa parte de baixo, ó. Colei os dois lados maiores, de novo, né? Agora eu venho colando o lado menor. Você faz com uma facilidade? Olha, é gostoso de fazer. Eu comecei, por acaso, no artesanato, né? E eu comecei com tinta, mas quando eu conheci os tecidos, me apaixonei. Nessa parte arredondada aqui, ó, eu vou vir colando com a mão mesmo, tá? Ó, tá vendo? Eu tô trazendo o tecidinho pra dentro. Só colando toda a volta. Isso, vem colando toda a volta dela, certo? Então eu tenho a minha parte interna pronta e a minha parte externa eu fiz exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma duas coisa. Partes iguais. Exatamente. Vamos voltar para a parte interna ainda. O que eu preciso fazer? Eu preciso pôr os dois fechos, né? E aqui dentro eu vou usar o fecho que a gente chama de fecho macho. Qual que é? É esse que tem a pontinha. Tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou trazer de fora para dentro 5 centímetros e vou centralizar na altura da minha aba, para eu encontrar a medida certinha. Então eu vim aqui, já adiantei, né? Já fiz a marcação no centro, importante. Eu pego o gabarito, na verdade, do meu fecho e vou colocar ele bem no centro. Aqui, ó. Venho com uma caneta e risquei, tá? Centrinho, né? Isso. Venho com o meu estilete e vou abrir. Isso eu vou fazer nos dois lados. Observem que eu fiz aqui e fiz neste lado. Você abre onde fez a marcação, exatamente, né? onde eu fiz a marcação. Né? Isso. Do direito para o avesso, eu vou encaixar esse meu botão. Venho aqui, viro. É importante eu colocar esse gabarito. Coloquei o gabarito e agora eu vou fazer, na verdade, um barulhinho, tá? E vou fazer os dois lados a mesma coisa, tá? O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, certo? Então eu tenho a minha parte interna quase pronta. O que tá faltando? O fole, né? E o que é fole? O fole é a lateral da minha carteira, que eu vou fazer os dois lados. Eu vou pegar um ferramental que eu uso, que é o fole fácil, ou chamado de toco. Vou envolver a minha carteira nela e venho com um pedaço da fita crepe e vou prender. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei o fole dentro da peça, pelo lado direito dela. Então ela vai ficar exposta ao avesso, certo? E aí eu venho com uma fita crepe só segurando ela, ó. Tá? Prendi ela no meu toco. Vamos chamar isso de toco? Toco fole fácil. E se ela não tiver? Se ela não tiver, ela na verdade vai fazer o seguinte. Ela vai fazer esse movimento abaulado aqui e vai pôr a crepe nesta lateral aqui. Pra conseguir pôr o seu fole. Certo? Se ela dobrar... Isso, abaular a peça. Tá? É que no meu caso, eu trabalho um pouquinho diferente de algumas artesãs de cartonagem. O meu fole é na parte interna. Algumas artesãs, ou a grande maioria, faz na parte externa. Então eu trabalho na parte interna, eu acho mais fácil. Tá? Então encaixei aqui, vou reservar. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu estou usando
termocolante. Eu usei, na verdade, a lateral do meu toco, do meu fole fácil, para fazer o tamanho do meu termocolante. Catiane, se eu não tiver, então nós vamos na tradicional reguinha. Quanto que eu tenho aqui? Eu vou pegar a régua, vou medir quanto que eu tenho de abertura e eu vou deixar uns 2 centímetros para cada lado, certo? E na altura, a mesma coisa. Lembrando que na altura o meu tecido sempre vai ser dobrado, tá? Ele nunca vai ser único, na verdade ele vai ser dobro. Então, por exemplo, um exemplo, se aqui tem 10 na altura, eu vou colocar 20 e mais 2 centímetros de cada lado, 4. Então daria 24. Eu já fiz o meu termocolante, colocou ele aqui no tecido, vem com o ferro, aquece, tira a película e é aquele procedimento do pet appliqué. Exatamente. Pet appliqué. Eu já trouxe um prontinho aqui, ó, já está colado. Ó, é importante mostrar que ele já está colado e com as sobras que eu preciso. Certo? Já está com os 2 centímetros. Já está. Então eu vou vir aqui com a cola, vou passar na lateral, ó, venho e vou colando. E eu sempre faço de dentro para fora, nunca de fora para dentro, para não sujar o meu tecido do lado de lá. Ó, espalhei a cola. Quem é iniciante já começa do lado errado. Sim, porque senão você esbarra a cola aqui, ele vai sujar o teu tecido interno, tá? Então eu venho, vou colocar aqui o meu acabamento certinho no acabamento da minha bolsa aqui. Então venho da minha carteira, né? Por isso que você deixou os 2 centímetros. Isso é importante. Venho aqui e vou colando. Nossa, e fica perfeito. Ele fica perfeito, extremamente perfeito. Venho aqui, vou passar cola branca aqui. Algumas pessoas que já estão acostumadas a ver meus vídeos vão falar assim, mas Cate, você não está usando a outra cola que seria uma cola de contato ou coisa assim. Você faz tanto com a cola de contato quanto com cola branca, tranquilamente, tá? Então vem, falar, né? Sim. Não, porque senão as pessoas vão estranhar também, sempre vem fazendo, né? Aqui embaixo, ó, também tem um macete. Eu vou cortar arredondado e vou fazer o quê? Vou dar piques. Mas o pique, ele não pode ir até o final, tá? Ele vem quase até o final, certo? E eu venho e vou colando. Ó, colei a parte interna, né? Porque como aqui não tem termocolante, ó, ele fica, na verdade, 2 camadas de tecido sem colar. Então, eu colo a primeira camada e depois eu vou fazendo agora a segunda camada, tá? Ó, venho e vou colando. Quem utilizar a cola branca pode vir e colocar uma fita crepe aqui para ajudar na colagem, tá? Que isso não vai influenciar absolutamente em nada. Nós temos a lateral, ela aqui prontinha. O que você vai fazer aí em casa? A mesma coisa no lado contrário, certo? Então aqui eu tenho uma outra que eu já trouxe ela prontinha. Então, ó, coloquei já os 2 fechos e tenho o fole. A vantagem do toco fole é que ele deixa as laterais perfeitíssimas. Ele fica com o formato certinho. Sim, abaulado, sem contar a praticidade. Eu digo que é a ferramenta da mulher moderna. Vou reservar e para o que eu vou fazer? Na verdade, aqui a parte externa eu já havia feito porque é exatamente a mesma forma, só que aqui eu quis dar um charme. Eu coloquei um adereço para deixar essa peça mais charmosa. Então, o que eu fiz? Eu medi o centro da minha peça, vim aqui eu tô colocando uma plaquinha, cortei do mesmo jeito que eu fiz com o meu fecho e vou encaixar esta pecinha. É mais para deixar charmosinha, ó. Calcular o centro, né? Sim. E vir cortar, né? Então, vamos fazer um pouquinho de barulho aqui de novo. Não tem problema. Vamos lá. Muito bem. Feito isso, nós vamos para a parte final da bolsa. O que é? A colagem dela.
Então, eu sempre vou começar colando pela aba, tá? E, detalhe, eu vou passar cola sempre na aba interna, tá? Nunca na externa. Por quê? A externa, ela é um pouco maior. E aí, o que acontece? Se eu passar cola na externa, vai manchar. Onde esta peça não vai chegar, vai manchar o seu tecidinho. Você dá umas dicas bem boas, né? Eu gosto de dar, porque assim, o que eu faço com muito amor. E eu acho assim, quando a gente vem ensinar, a gente quer que a pessoa que está do outro lado capte o que você tentou. Claro, a gente tem tempo, tem muita coisa que a gente às vezes não consegue, né, passar. Então assim, quem tá vendo aí em casa, menina, se tiver dúvida, pode me ligar, tá? Pode me ligar que eu tô à disposição. A professora também vão aparecer aqui no oba! Né? E aí, tira qualquer dúvida. Isso aí. É isso que é uma boa professora. Oba, que bom. E eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam coisas, falam, olha, eu vi pelo seu vídeo, eu fiz pelo seu vídeo, né? Porque assim, a gente tem pessoas de muito distante que às vezes não têm acesso a determinados materiais, então liga pra gente, a gente tenta substituir o material para que ela encontre na cidade dela. São essas pessoas que fazem artesã. Eu tenho um carinho muito grande por todas elas. E tem que porque, assim, e são elas que nos motivam a gente a criar e fazer peças cada dia mais e melhores, né? Então aqui, passei cola na aba, eu vou vir e colar aba com aba, tá? Só que é importante ela estar nas junções. Lembra aquela parte que nós deixamos de distância da reguinha de cartonagem? Sim. Então, as duas têm que estar juntas. Vou centralizar, vou ver se ela tá na mesma pegada, né? Na mesma batida aqui. E vou usar a fita crepe. Vai a crepe. Fita crepe, para quem faz cartonagem, não adianta querer economizar. Não economiza, tá? Não pode, porque é a fita crepe que vai ajudar nós a deixarmos a peça bem sequinha, né? Na verdade, assim, bem juntinha. Então vamos apressar um pouquinho aqui. E é muito importante o acabamento dessas peças de cartonagem, carteira, qualquer tudo que a gente trabalho artesanal, o acabamento é tudo. Eu digo que assim, artesanato, o grande diferencial é o carinho que a gente põe na peça e o capricho. Isso. Então eu venho aqui e vou colando toda esta lateral. Vou colocando a fita crepe toda a volta. E você falou que você, pra fazer uma carteira dessa, você gasta uns 18? É, de 18 a 20 reais, porque dependendo a localidade que a pessoa esteja, às vezes paga o tecido um pouquinho mais, né, a mais, enfim. Mas pode vender? Pode vender essa carteira até 50 reais. Olha aí. E assim, gente, fica lindíssima, lindíssima com renda. Com renda. Renda fica belíssima, e todo mundo vê, pensa que é de couro, exatamente. Cartonagem, né? Então vamos lá aqui para finalizar a nossa pecinha. O que eu vou fazer? Onde nós vamos pôr o outro fecho, né? Como eu vou pôr? Eu vou sujar um pouquinho de cola o meu fecho macho aqui, tá? Só um pouquinho. Tá. Vou vir aqui. Vou dobrar a minha carteira bem certinho e vou virar a minha aba, tá? Ela vai marcar onde será o outro fecho. Venho aqui, faço uma marcação, tá? Com a caneta, né? Eu vou fazer aqui um lado para mostrar. Então, de novo, venho com o meu gabarito. De novo, ó. Coloco o gabarito aqui. Risco, venho com estilete, aqui eu tô fazendo todo esse processo aqui, venho com o meu estilete. No lugar certinho. No lugar certinho. E vou encaixar o meu fecho fêmea agora, ó. Coloquei aqui, certo? Tá. Vou virar a peça, encaixar o gabarito, como eu falei, é de extrema importância o gabarito. É só encaixar. Ó, se ele não tiver, assim, na junção certa, é só você dar uma apertadinha nele que ele encaixa, tá? Então, vou vir aqui, novamente, aqui é um pouquinho mais duro, então eu vou ter que fazer um barulhinho um pouquinho maior aqui, ó. Certo? Cuidado com o dedo. Isso. Por favor. E aí em casa, você vai fazer a mesma coisa do lado de lá. Tá. Porque eu quero mostrar como nós vamos finalizar esta peça. Eu vou voltar novamente o meu toco fole fácil. Eu vou passar cola
em toda a parte interna, Tá. certo? Venho aqui, toda a parte interna, venho passando. Enquanto você está passando a cola, deixa eu mostrar para o pessoal lá de casa a coleção Artifácio Cartonagem da Minuano. Gente, essa revista tá bárbara. Então, você que gosta de cartonagem, entra lá no site da Minuano, no www.edminuano.com.br e vê lá, tem a edição número 7, número 8, número 9, que é essa aqui que eu estou segurando, sempre com uma variedade assim muito grande de peças bonitas para vocês, sempre ensinada passo a passo, em detalhes, com fotos assim que explicam mesmo, exatamente, né? Que essa é a qualidade da editora Minuano. Então, gente, outra coisa, a Minuano tá com promoções bárbaras lá no site, que é o seguinte: qualquer compra, se você comprar mais de os R$50, o frete é grátis. Além disso, se você comprar revista de pintura em tela ou de decoração, tem 30% de desconto. Então, assim, são promoções que tem que aproveitar, com né? certeza. Então, entra lá no site www.edminuano.com.br. E tudo isso, essas super promoções, porque é mês das mães, né? Então, mês do decorador também, que se comemora mês do decorador. Então, a Minuano resolveu fazer essa super promoção. E é do artista plástico também. Então, revistas de telas e as revistas de decoração com super descontos, tá? Tem que aproveitar. Vale a pena, com certeza. E aí você passou a cola? Isso, passei cola em toda a parte interna e eu vou vir de uma única vez, ó. Vou abaular ela, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Novamente usar a nossa amiga fita crepe a melhor toda amiga. A volta da peça. Tá. Toda ela. E detalhe, não vale fazer isso aqui, ó. Tá. Aqui e aqui. Não, tem que ser continuamente, uma do lado da outra. Porque se você fizer e deixar um espaço, nesse espaço onde você não pôs a fita crepe, na verdade ela não vai colar, vai ficar descolada. Tá, então assim, em toda a volta, né? Então, eu posso mandar um beijinho, na verdade, enquanto eu colo? Na verdade, para todas as artesãs do Brasil inteiro, que assim, muitas, quando a gente fala, ai, nós vamos no programa, ai, manda um beijo para mim, manda, assim, não dá pra gente citar os nomes, mas sintam-se todas beijadas, né? E exatamente. Com muito carinho. Isso, né? E continue nos assistindo e nos prestigiando, né? Terça e quinta às 9 da manhã, elas já têm aqui um compromisso. Isso. Eu venho, em toda isso, vou fazer em toda a volta dela e a mesma, fiz de um lado, né? E a mesma coisa eu vou fazer do outro. E aí, quanto tempo eu devo deixar essa peça? No mínimo 3 horas, tá? No mínimo. Posso dar uma última dica aqui? Sim. Posso pegar a peça? Lógico. Então é assim, quando você, na verdade, fez a peça, terminou de pôr a crepe e quando você tira a crepe, na verdade você vai pressionar aqui e passar uma crepe nesta aba para deixar ela, exatamente, para ela secar e pegar esse formato. E aí ela já ficou pronta. Sim, prontíssima. E ela é chiquérrima, né? Sim. Ela é chiquérrima, essa carteira, vale muito a pena, você vai fazer o maior sucesso. Para vender também vai fazer sucesso, vai ter um lucro bom, né? Então, gente, ó, vamos lá, corre lá no Facebook do Arte que Faz, pega os moldes, aproveita, entra lá de novo também no YouTube. Tá com dúvida? Vê de novo o nosso programa e também entre em contato com a Catiane. Isso, e no Facebook também, tá, meninas? Eu tenho 2 Facebooks. Por favor, entrem lá para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Os contatos dela estão aqui. Sempre. Obrigada, viu? Muito obrigada a você. Você tem que voltar mais vezes. Volto quando vocês quiserem. Com certeza. Tchau, gente. Muito obrigada. Até o próximo, viu? Tchau.